Meus amados amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor, irmão Antônio Carlos, uma vez mais para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Meus amados, eu confesso a vocês que já faz um pouco mais de um ano que, uma vez ou outra, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Quem tem acompanhado as pregações é sabedor disso. Meus amados, mas eu não tive tanta dificuldade para concluir, digamos assim, essa pregação. É a quarta vez que eu tento concluir de forma satisfatória essa pregação, bem como também as postagens aqui no Facebook, várias tentativas e nenhuma delas com sucesso. Mas eu louvo a Deus por tudo, porque uma vez mais estou aqui. Deus continua abençoando grandemente a tua vida, a tua casa, o teu ministério, a tua família. A minha oração é que as mais ricas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a tua casa de maneira gloriosa. Eu acredito que vidas têm sido abençoadas, vidas têm sido edificadas por meio da bendita e palavra de Deus, e certamente dessa feita não será diferente. Eu creio que Deus tem uma palavra ao nosso coração de maneira poderosa. Já adiantei, como eu venho fazendo antes de postar a pregação, adianto o tema, já adiantei. Na verdade, já era para me ter postado essa pregação já há dias, mas como já falei, alguns entraves aconteceram, mas tudo é no tempo e na hora de Deus. Mateus 24:11, igualmente é onde surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o texto base. Meus amados, já falei para vocês, só repetir o tema: falso profeta, um agente a serviço do mal. Olhando um pouco para as páginas do Antigo Testamento, nós encontramos relatos de que nas vésperas, amados, da deportação para a Babilônia do povo judeu, o povo foi cativo para a Babilônia, e também durante o período do exílio lá na Babilônia, os falsos profetas, eles aumentaram de uma maneira assustadora em meio ao povo de Israel. Meus amados, e não foi tão fácil para os verdadeiros profetas, Ezequias, Jeremias, Isaías, dentre outros, não foi tarefa fácil para aqueles homens de Deus, esses homens de Deus, combaterem assim os falsos profetas, bem como os seus respectivos ensinos doentios. Então, já naquela época, nós encontramos os falsos profetas agindo, e isso percebemos também mediante o primeiro livro de Reis, capítulo 18, onde nós encontramos que Elias, lá no Monte Carmelo, juntamente com os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera ou Azerá. Então nós encontramos ali naquele episódio lá no Monte Carmelo, muitos profetas, em torno de 850 profetas contra apenas um homem de Deus chamado Elias. Então não foi fácil para Elias, para os demais profetas combaterem a atividade dos falsos profetas, que já naquela época eles agiam de uma forma tremenda e em número maior. Meus amados, profetas falsos, eles são sempre, já falei, em maior quantidade do que os profetas verdadeiros, e encontramos esse relato, acabei de comentar com vocês lá na Bíblia, a respeito da Bíblia. Mas nós encontramos também na Bíblia, meus queridos, além da Bíblia trazer relato de homens verdadeiros, profetas verdadeiros, nós encontramos também dentro da Bíblia relato dos falsos profetas. Na verdade, de uma forma geral,
o sentido profeta, a palavra profeta está dentro da Bíblia. A palavra profeta tem conotação bíblica, está baseado na Bíblia. Então, em sentido geral, a palavra profeta ou profeta é uma pessoa que proclama a verdade de Deus para as demais pessoas. Então, a palavra profeta significa aquela pessoa que anuncia as verdades de Deus, aquela pessoa que proclama as verdades de Deus para as demais pessoas. Nós encontramos também nas páginas do Antigo Testamento, onde o profeta, ele, além de ser chamado profeta, também é chamado de vidente. Mas por quê? Porque por causa da sua percepção espiritual e da sua maneira de ver, entre aspas, o futuro. Então, vidente, profeta, era a mesma coisa, era o significado para a mesma pessoa. Então, o verdadeiro profeta, a palavra profeta no grego quer dizer profetes, tá? Que tem o significado de aquela pessoa que proclama, aquela pessoa que é defensor. Então, o verdadeiro profeta, ele defendia, ele pregava, ele anunciava as coisas com relação ao reino e à vontade de Deus para o seu povo. Meus amados, profetas frequentemente tinham um papel de ensinar e também trazer a revelação de uma forma clara, declarada ou declarando assim as verdades de Deus em questões contemporâneas, ao mesmo tempo revelando detalhes sobre o futuro. Detalhe aqui, o profeta frequentemente tinha o papel de ensinar e trazer as revelações contemporâneas referente ou revelando as coisas de Deus. Então, os profetas, eles recebiam as revelações de Deus e transmitiam para as pessoas, para os povos. Então, o profeta verdadeiro, o seu compromisso era com a verdade. O profeta não tinha meio termo, com ele não tinha esse negócio de dizer metade. Ele era uma pessoa separada por Deus, consagrada, onde assumiu um compromisso, a sua identidade era de homem de Deus. E não foi fácil lá no Antigo Testamento para os profetas, como já falei, não foi fácil para eles, mas eles tinham um compromisso, tinham uma dedicação. Mas o certo é que tinham os falsos profetas também ali à sua volta, em meio à sociedade da época. Mas o verdadeiro profeta tinha o seu compromisso com as verdades reveladas por Deus a ele para transmitir para o povo. Voltando ao nosso texto, Mateus 24:11, nós encontramos que Cristo, o seu ministério está terminando e ele está em Jerusalém com os seus discípulos, e os discípulos, dirigindo a Cristo, perguntam para ele quais sinais aconteceriam antes da sua vinda e também já próximo ao final do mundo. Então os discípulos perguntam para o Senhor quais sinais se dariam, aconteceriam antes da sua vinda e também perto com a chegada do fim do mundo. E aí nós percebemos que Cristo ele faz uma lista dos acontecimentos, daquilo que aconteceria antes da sua vinda. Meus amados, e nós percebemos que as coisas que andam acontecendo nada mais são do que sinais da vinda do Filho de Deus para buscar a sua igreja eleita, o seu povo eleito, para buscar aquela que vive uma vida de compromisso, uma vida de dedicação, uma vida de sinceridade, para buscar todo aquele que anda em novidade de vida. Então nós percebemos em Mateus 24:11 os acontecimentos, e dentre os acontecimentos que Cristo ele traz para os discípulos e traz para nós também na atualidade, ele diz que surgiriam muitos, vou destacar a palavra muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas surgiriam. Então, um dos sinais
que antecedem ou que antecede a vinda de Jesus Cristo é o surgimento de muitos falsos profetas. E voltando ao tema, falso profeta, um agente a serviço do mal. Meus amados, nós percebemos, entendemos também que, ao contrário dos profetas verdadeiros, destaco profetas verdadeiros, porque na Bíblia encontramos falsos profetas, homens que se diziam profetas de Deus, boca de Deus, embaixador de Deus, representante de Deus, mas que de Deus não tinham nada. Então a Bíblia fala desses falsos profetas, como também fala a respeito dos verdadeiros profetas. Então, ao contrário dos profetas verdadeiros, encontramos dentro da palavra, já falei, homens totalmente contrários à vontade de Deus, fazendo e falando coisas em nome de Deus, como se assim Deus tivesse chamado a eles, autorizado a eles, dado a eles a devida orientação para que fizessem, para que falassem. Então, ao contrário dos homens de Deus, dos profetas de Deus, encontramos aqueles que andavam na contramão, dizendo que Deus tinha falado com eles, dizendo que Deus tinha autorizado a eles falarem, dizendo que Deus tinha dado a eles a revelação, dizendo que Deus tinha dado a eles a visão, enfim, na verdade estavam totalmente afastados de Deus, tornando assim verdadeiros agentes do mal. Meus amados, os falsos profetas, eles eram a causa de muitos ou muitas desgraças que assolavam a nação de Israel e as suas próprias vidas. Então os falsos profetas estavam atuando de uma forma contrária à vontade de Deus e arruinando assim não somente as nações, a nação, o povo, mas arruinando para si também, arruinando a sua própria vida. Então muitas coisas aconteceram de uma forma contrária à vontade de Deus, porque os falsos profetas daquela época falavam em nome de Deus, diziam que Deus tinha dado a eles a revelação, a palavra, que Deus os tinha mandado, mas verdade é que Deus não tinha mandado, que Deus não tinha revelado, que Deus não tinha autorizado a eles agirem daquela forma. Nós encontramos, meus amados irmãos, o erro básico dos falsos profetas era não falar segundo a vontade de Deus e ainda falar em nome de Deus aquilo que eles vinham à mente. Então o básico dos falsos profetas era não falar segundo a vontade de Deus e ainda falar em nome de Deus aquilo que eles vinham à mente. Então aquilo que vinha à mente, aquilo que eles imaginavam, eles falavam e diziam que era de Deus, e diziam que tinham recebido de Deus, diziam que tinham sido recebido a revelação e a palavra de Deus. Nada mais era do que simplesmente coisas que vinham da sua mente. No livro de Jeremias, do profeta Jeremias, nós encontramos algumas características desses falsos profetas. Então, a Bíblia já traz para nós aí algumas características dos falsos profetas. Então, se existem características dos falsos profetas dentro da Bíblia, só erra quem quer, só bate cabeça quem quer, só anda errado quem quer, só anda aí, digamos assim, de forma vacilante quem quer, só recebe, como posso dizer, só recebe as falsas profecias quem realmente quer e que não tem contato com a palavra de Deus. Nós estamos vendo muitos acontecimentos pelo mundo afora, meus amados, e muitos ficam perplexos, muitos ficam assustados, se perguntando como que é isso, o que vem acontecendo, o que está acontecendo. É porque simplesmente não estão aí, digamos, conectados com a palavra de Deus, não estão
se alimentando da palavra de Deus, porque Cristo ele já tinha falado a respeito disso. Ele já tinha falado que um dos acontecimentos, um dos sinais que antecederiam a sua vinda era o surgimento dos falsos profetas. Então só anda batendo cabeça, só anda se perturbando a mente, a alma e o coração quem realmente não está lançando mão da palavra de Deus. Então, no livro do profeta Jeremias encontramos algumas características dos falsos profetas. Primeiramente, diziam ter sido enviados por Deus, embora e contudo falavam a sua própria palavra. Uma das características do falso profeta em Jeremias, no livro de Jeremias, ele dizia que tinha sido enviado por Deus, mas na verdade ele falava a sua própria palavra, era a sua palavra, não era a palavra de Deus. Ainda dizia ter visões e sonhos de Deus, mas simplesmente, meus amados, eram frutos do seu coração. Então dizia que tinha tido revelação, visão, sonho, ouvia Deus, e às vezes era coisa do seu coração enganoso. Então ele espalhava aquilo para o povo, e aquilo o povo terminava assimilando, recebendo para si, porque ele dizia que era profeta, mas na verdade aquele profeta ele era um falso profeta, andava à mercê da vontade de Deus, andava à mercê da vontade e do querer de Deus. Então o que vinha à sua mente ele falava, o que vinha ao coração ele falava, dizia que era de Deus. Jeremias 23, 31, olha a palavra de Deus: eis que sou contra, é o Senhor falando, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam sua própria linguagem e dizem, ele disse. Então Jeremias está dizendo categoricamente para nós que Deus é contra todos os profetas que usam a sua própria linguagem e colocam o nome de Deus no meio do negócio e diz assim que foi Deus que disse. Então, contra esses que usam a sua própria linguagem, a sua própria visão, o seu próprio sonho, sei lá o que Deus não passou, que Deus não autorizou, que Deus não transmitiu a ele, diz a Bíblia que Deus é contra, Deus está dizendo que é contra tais pessoas. E o outro detalhe que encontramos no livro de Jeremias, a respeito dos falsos profetas, eles erravam e também se esqueciam de Deus. Então, como pode o profeta se esquecer de Deus? O profeta não era um homem perfeito, mas eles erravam e, além de estarem no erro, se esqueciam de Deus. Não pode. Se é de Deus, é de Deus. Se não é, não é. Então, os falsos profetas, eles viviam no erro e ao mesmo tempo esqueciam de Deus. Outra característica do falso profeta, a idolatria e o pecado envolvia a vida daqueles falsos profetas. E ainda mais, eles esqueciam as advertências de Deus. Vejamos bem como que eram as vidas dos falsos profetas. Se diziam de Deus, mas se esqueciam de Deus, viviam na idolatria, no pecado, e aí diziam que era Deus que estava usando a eles, dando a eles a palavra, enfim. Meus amados, eu quero concluir essa pregação dizendo que esse assunto é um assunto muito vasto. Os falsos profetas, eles buscavam sempre agradar o povo e os reis, mentindo e escondendo a palavra de Deus, colocando os seus sonhos e visões em primeiro lugar, tá? Então, esse assunto é muito vasto. Os falsos profetas buscavam agradar os reis, o povo, só falava aquilo que o povo queria ouvir, só falava aquilo que massageava o ego do povo, e era isso. Mas o que era para realmente falar, não falava, que era a verdade, que era a palavra. E nem sempre a palavra, ela era uma palavra doce. Às vezes era uma palavra, como se diz, de cajado, uma palavra para o povo se corrigir, se consertar. É o povo para mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar da maneira de agir.
Mas os falsos profetas não, simplesmente falavam aquilo que agradavam os reis da época e aquilo que massageava o ego do povo. Esse profeta aqui não está com nada, porque quando se fala a verdade, quando se chama para uma vida com Deus, quando se chama para uma vida de compromisso, de dedicação, não está com nada. Esse aí é santo demais. Essa aí é santa demais. Não, isso aí está fora. Meus amados, mas a palavra de Deus, ela nos chama para uma vida de compromisso, uma vida de dedicação, uma vida separada. É a palavra de Deus. Estamos vivendo uma época que não está fácil viver uma vida para Deus. Nunca foi fácil, não está sendo fácil e não será fácil. Ainda dias piores virão, meus amados. Dias piores virão. O que estamos vivendo hoje, o que estamos vivendo no presente momento, a Bíblia diz que são o princípio das dores, o começo das dores. Mas em Cristo, todo aquele e aquela que está se alimentando, vivendo uma vida na presença do Senhor, pode ter certeza que o Senhor traz o refrigério para a sua alma, para o seu coração. Meus amados, Jesus disse, de acordo com Mateus 24:11, tomem cuidado com os falsos profetas, porque eles, se possível, enganariam ou enganarão a muitos, até os escolhidos. Os falsos profetas estão aí, trabalhando diuturnamente, trazendo as suas, como se fala, as suas profetadas, falando em nome de Deus, dizendo que Deus mandou, dizendo que Deus deu a ele, deu a ela a revelação devida, e nem sempre, meus amados, é de Deus. Vigiemos, nos alimentemos da palavra, oremos, fiquemos com as verdades de Deus. Deus revela, sim. Deus traz sonhos, sim. Deus traz revelação, sim. O profeta Joel já havia profetizado a respeito disso. Mas fiquemos com cautela, porque em meio a essa gama de acontecimentos existem muitos falsos profetas aí por aí afora, para perturbarem a nossa fé, a nossa comunhão. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus te guarde dos falsos profetas, das suas profetadas, das suas visões, dos seus sonhos, das suas revelações perniciosas. Mas vigie, tome cuidado com a palavra, se envolva com Deus. Meus amados, meu muito obrigado mais uma vez. Fiquemos com esta palavra. Se Deus permitir, até o próximo encontro. Assim que Deus permitir, estarei aqui novamente, compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. E muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Gostou, curte, gostou, comenta, gostou, compartilha, enfim. Que Deus continue abençoando grandemente a tua casa, a tua família e a tua vida. Mais uma vez, meus amados, a paz do Senhor e um forte abraço desse seu irmão e amigo em Cristo, Antônio Carlos.